Boa noite! E aí, gente linda? Boa noite, gente. Muito boa noite. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir essa live no replay, tá? Quando eu abro a live, quem me conhece sabe que eu não costumo, por mais que as redes sociais estejam fazendo as conexões e avisando as pessoas que eu estou entrando, eu já gosto de entrar direto no conteúdo, porque eu acho muito desagradável a gente ficar esperando as pessoas entrarem. E em respeito quem já tá aqui, então eu acho que é legal a gente já entrar no conteúdo. Boa noite, boa noite. E aí, se vocês entenderem que vocês perderam alguma coisa, acabei de começar, mas a live vai ficar gravada no feed, então vocês podem depois dar uma olhadinha no começo da live, tá? Mas eu gosto já de entrar no conteúdo da live pra gente não ficar enrolando e não perder tempo. Bom, sejam muito bem-vindos à segunda live de aquecimento da Semana do Empreendedorismo na Enfermagem. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Anne. Eu sou enfermeira, sou gestora de saúde. Eu constituí carreira no mundo corporativo pelo Sistema Tradicional de Trabalho, pela CLT, durante 15 anos. E há 2 anos eu realizei a minha tão sonhada transição de carreira para o empreendedorismo. E desde então eu vivo dele. E hoje a minha missão aqui é ajudar vocês, colegas da enfermagem, independente de serem enfermeiros, auxiliares ou técnicos, a terem total segurança nessa sua transição de carreira para o empreendedorismo. Se este é o sonho de vocês, a minha missão aqui hoje é exatamente essa, tá? Para ajudar vocês a encurtarem o caminho e mostrar de forma estratégica como o caminho que vocês podem trilhar para ser mais estratégico e mais rápido, para vocês terem os seus resultados mais rápido, tá bom? Bom, o tema da live hoje é muito interessante porque eu tento não me estender muito, porque eu trouxe um pouquinho para vocês da minha trajetória, como e por que eu fiz a minha transição de carreira e como eu realizei essa transição. Então eu acho que quando a gente fala um pouquinho da gente, a gente acaba se estendendo. Então eu procurei ser o mais objetiva possível, só para mostrar que é dolorido para todo mundo, que os processos eles existem, mas eu acho que é muito interessante trazer a trajetória para ver se vocês têm um pouquinho de... se identificam com a minha história e tomem cuidado com os problemas que eu enfrentei e o que eu posso ajudar para tentar diminuir o máximo possível o trajeto de vocês nessa transição de carreira, tá? Bom, mas antes de entrar de fato no conteúdo da live, eu vou passar aqui para vocês alguns recados bem rapidinho, tá? Como vocês sabem, a gente vai ter uma Masterclass na semana que vem, que é o nosso mini curso de 3 aulas que vai acontecer lá no grupo fechado no YouTube, tá, gente? Então, se você não se inscrever, você se inscreve, porque a aula não vai ser liberada para todo mundo, só para quem tá inscrito lá. E para quem entrou no grupo do WhatsApp. Se você não entrou, assim que você fez a inscrição na Masterclass, você já cai direto no link do grupo do WhatsApp. E pelo link, vocês recebem as principais informações e as aulas e as apostilas, inclusive o certificado, tudo por lá. Tá bom? Então a Masterclass vai acontecer semana que vem, vai iniciar dia 13, segunda-feira, o dia que a gente vai começar a liberar as aulas. Serão 3 aulas de puro conteúdo que vai mostrar o caminho para vocês saírem do absoluto zero até 10 mil reais de faturamento. Por que eu falo este valor? Tem muita gente que me questiona, mas quando eu dou as possibilidades de empreender e eu trago números, igual eu trouxe na live de ontem, as pessoas entendem que qualquer pessoa pode chegar nesse valor. É trabalhar como qualquer outro lugar, não existe mágica. Então, dentro das possibilidades de empreendedorismo que eu trago para vocês, que é real, é tangível, dá para vocês chegarem nesse faturamento. E empreender, gente, não é um mundo de unicórnio, um mundo lindo, maravilhoso. Dedicação e trabalho como qualquer outro lugar que você for, levantar da sua casa, levantar da sua cama e ir trabalhar. É a mesma coisa. A única diferença é que você não vai ter chefe, você vai trabalhar pra você. Mas estes números que eu trago é totalmente possível, tá? E tem muita gente vivendo disso, graças a Deus. Muitos colegas da enfermagem vivendo essa realidade. E lá na Masterclass, que eu batizei carinhosamente de Nurse Class,
Eu vou mostrar o passo a passo para ingressar no empreendedorismo com objetividade e clareza, sem enrolação. Eu vou tirar as principais dúvidas enviadas por vocês mesmo nos comentários nas minhas caixinhas e de quem deseja empreender. Eu vou ensinar como fazer para aproveitar o seu próprio conhecimento e experiência profissional, né? Porque a gente sabe que a gente não tem tempo a perder, a gente tem especializações. Boa noite. Então a gente tem que aproveitar a nossa bagagem de experiência, nossas especializações, o nosso tempo de profissão pra gente monetizar todo esse conhecimento e viver do empreendedorismo na enfermagem. E eu vou falar pra vocês, eu fiz com muito carinho esse evento, porque eu tô ajudando muito só com os conteúdos gratuitos, tá? É um evento inovador. Eu não tô fazendo sozinha, eu tô fazendo a 4 mãos, com outras pessoas me ajudando. É um evento inovador, completamente novo. Vocês podem pesquisar, vocês não vão achar nada parecido nas redes sociais quanto a conteúdo gratuito para empreender na enfermagem. Um evento que vai te mostrar qual o caminho exato para você chegar nesse valor que eu falei para vocês, de 10 mil reais, tá? Ontem, eu dei vários na live de ontem, eu dei vários exemplos, inclusive eu peguei a calculadora aqui para vocês e dei exemplos que a gente chegou até 7 mil reais. Então é totalmente possível, né? É um evento que vai te tirar do zero para você criar o seu projeto do zero ou adaptar o seu negócio atual se você já tem, de forma que ele seja capaz de chegar nesse resultado. Independentemente da sua área de atuação, se você já possui algum negócio ou não, se você tem algum tipo de conhecimento do empreendedorismo ou não, se você não conhece nada sobre esse universo, sabe? Sem precisar sair da sua área de atuação, que eu sempre bato nessa tecla, porque eu acho que a gente tem um enfermeiro, os técnicos de enfermagem, os auxiliares, a gente tá na linha de frente trabalhando ali. Então a gente tem muito a agregar na vida de outras pessoas que tá começando agora. Então essa bagagem profissional que a gente traz, ela é rica e dá pra você monetizar ela muito bem. Sem precisar sair da sua zona de conhecimento e usando a sua especialização e experiência profissional, tá? E é o que eu sempre falo e reforço. Para muitas pessoas é chovendo molhado, mas para quem tá começando a me seguir agora, eu sempre falo, a gente tem que tomar, que tá começando a empreender na enfermagem, tem que tomar muito cuidado com relação às leis e resoluções do nosso conselho de classe. Então, tudo que eu trago para vocês, tanto nas lives quanto na Masterclass, é com todo o cuidado, garantindo todas as exigências legais do nosso conselho de classe. Para ninguém, numa denúncia, ser pego, nada. Seguindo todos os critérios de todas as resoluções, tá bom? O evento ele é 100% online, eu vou liberar as aulas e 100% gratuito, você não paga nada, com direito à apostila das 3 aulas e no final, na terceira aula, a gente emite ainda um certificado da Masterclass que vocês assistiram o mini curso, tá bom? Bom, então se você não se inscreveu ainda, o link tá na bio do meu perfil aqui do Instagram. Ou se você não achar, porque tem gente que não tem muito conhecimento, né, das redes sociais, pode mandar um eu quero aqui nos comentários depois da live, que eu mesmo mando pelo direct o link de cadastramento pra vocês, de inscrição, tá? E as lives, gente, tem muita gente que me pergunta, por que a gente faz? Além de dar um conteúdo gratuito riquíssimo, que vai ajudar muito vocês, a live aquece as pessoas que estão começando muito do zero. Tem gente que não entende absolutamente nada do como funciona o empreendedorismo e eu acho que é importante a gente dar pincelar do que se trata o mini curso, do que se trata a Masterclass, para você entender se esse universo é para você. Para você ter um pouquinho de conhecimento, ajudar vocês a entenderem um pouco desse universo, né? A gente fala tanto de empreender e tem muita gente que é totalmente fora da realidade. Principalmente a nossa classe da enfermagem, que ela é doutrinada a viver no sistema tradicional de trabalho pela CLT. Então eu acho que essas lives de aquecimento é muito rico, porque ela acaba com muitas objeções, como essas e outras, né? A gente quebra vários tabus. Eu tô com a conexão do YouTube aqui, ó.
Dá uma olhada pra mim, por favor. Voltou? Beleza. Então, a live é exatamente para isso, tá? Para tirar objeções, para vocês entenderem um pouquinho do que vocês vão encontrar lá na Masterclass, e totalmente gratuito. E o objetivo é já exatamente esse: chegar entendendo um pouco mais deste universo. Enfim, como eu falei para vocês no começo, o tema dessa live de hoje é como eu tive coragem, como eu fiz e por que eu fiz a minha transição de carreira, né? E eu acho que isso é muito interessante, porque todo mundo tem um começo, todo mundo tem uma trajetória e às vezes vocês podem se identificar com a minha história, né? E a gente se identificando, a gente percebe que todo mundo passa por dificuldades, tem tabus, dificuldades. Eu passei por muita coisa que eu vou contar aqui pra vocês que atrasou muito os meus ganhos, né? Eu vou chegar a explicar pra vocês o que aconteceu. Mas eu quero contar um pouquinho dessa minha trajetória, de como eu comecei na enfermagem, um pouquinho eu prometo que eu vou ser breve, um pouquinho da minha trajetória e como eu cheguei até a minha transição de carreira, né? Então eu comecei na verdade, quando eu era adolescente, eu trabalhava como muitos aí, né? Eu precisava ajudar em casa, trabalhei em shopping, trabalhei um monte de coisa. E na época minha mãe já trabalhava num hospital muito famoso aqui de São Paulo. E ela me incentivou a fazer enfermagem. Ela viu que era uma área promissora. Só que eu tinha muito medo, porque eu nunca tinha trabalhado em absolutamente nada, nem perto do que significava um profissional de saúde. Só que desde pequena minha mãe já tinha avaliado esse meu perfil, que eu gostava muito, eu era muito proativa. Para ajudar as pessoas, eu me importava de fato com o bem-estar das pessoas, eu me doava para ajudar o próximo. E eu acho que a gente precisa ter um pouquinho desse perfil pra gente fazer a enfermagem. Se a gente não tem, se não for natural, é muito complicado a gente seguir essa área sem a gente sofrer, né? Se você não tem, se não for genuíno esse autocuidado, esse cuidado com o próximo, você não consegue fazer nenhuma profissão, seguir nenhuma profissão da área da saúde. Então, como a minha mãe identificou isso em mim, ela me incentivou a fazer. Mas eu fiquei com medo de já começar pela graduação. Então, na época, eu comecei pelo técnico de enfermagem, eu fiz auxiliar em técnico de enfermagem, por isso que eu defendo muito essa classe, porque além da gente ser uma equipe que se completa, uma equipe multidisciplinar, o enfermeiro que já entra direto para a graduação, ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade quando ele for para a linha de produção, né? Para operação e para assistência. Quando você já tem a bagagem de auxiliar de técnico, fica muito mais fácil. Inclusive, para você entender como gestora de saúde, né? Porque tem muitos enfermeiros que já entram para assumir uma equipe e a entender a sua equipe, porque já passou pela situação de ser auxiliar de técnico. E a gente sabe que essa classe, todos, né, a gente passa por muito perrengue, muitas aprovações na nossa trajetória profissional, com falta de reconhecimento, inclusive dos próprios enfermeiros. Então eu defendo muito essa classe, porque a gente trabalha pra caramba. E eu, graças a Deus, por conta do meu perfil, eu sempre tive muitos colegas auxiliares e técnicos, que são meus amigos até hoje. Eu sempre aprendi muito com eles, muito. Porque dependendo da trajetória profissional que você segue, você acaba indo muito para a parte da gestão e você perde a mão de muita coisa. E eu lembro que eu perdia muito a mão e quem me ensinava a revisitar todos os processos eram os meus colegas auxiliares e técnicos. Então eu acho que o enfermeiro que tenha um pouco de humildade tem que já começar a... se ele quer ser bem tratado, ele tem que tratar todos os colegas numa equipe multinacional, multiprofissional, de forma igual, né? A gente não é diferente de ninguém. Então eu, graças a Deus, sempre fiz muitos amigos na minha trajetória e tenho até hoje. Então, eu comecei a entender que eu tinha um pouquinho de vocação fazendo o auxiliar e técnico de enfermagem naquela época. E eu não tive muitos problemas, eu percebi que a minha vocação realmente... Eu não tive muitos problemas com essas questões mais sensíveis, de agulha, sangue, procedimentos invasivos, porque a gente sabe que quando a gente tá começando, quando a gente não entra na área, na parte prática,
A gente fica só na teoria, até chegar à parte prática a gente não vê o quanto a gente é preparado para passar por tudo aquilo, né? E eu, graças a Deus, eu percebi que eu falei, bom, é por aqui mesmo que eu vou seguir aqui. Só que na época que eu fiz, olha eu entregando a minha idade aqui, né? Na época que eu fiz, os estágios, eles eram muito escassos. A gente quase não tinha contato com o paciente. Era muito difícil a gente ter contato com o paciente. Voltou, tá tudo certinho aqui. Nos primeiros... e aí, beleza, consegui, fiz o técnico e tal. Trabalhei em alguns lugares. E aí, logo em seguida, eu já engatei na graduação. Porque eu percebi que eu queria realmente seguir a carreira da enfermagem, de ser uma enfermeira graduada. Aí eu fiz a faculdade e até a parte teórica tava tudo muito bonito, porque como eu falei, no técnico eu não tive um estágio muito... não me prepararam muito para a parte prática da coisa. Na faculdade foi que aconteceu uma coisa inesperada comigo, porque ali eu percebi que eu me envolvia muito com os pacientes. Eu não tinha problema nenhum de colocar a mão na massa e fazer assistência. Tanto que nos estágios de urgência, emergência, clínica médica, eu ia muito bem, porque eu não tinha nenhum problema com nenhum procedimento. O meu único problema que eu percebi que eu não podia ter muito contato com o paciente porque eu me envolvia. Por incrível que pareça, isso pegou pra mim. Na época pegou muito pra mim. E aí, chegou nos últimos 3 semestres que eu tava num período que eu tinha que colocar a mão na massa de verdade, e a gente passava por todos os estágios, todos, desde o idoso, clínica médica, emergência, psiquiatria, infantil, todos os estágios, todos. E quando eu tava quase me formando, eu pensei algumas vezes em parar a faculdade. Porque é aquela coisa, né, gente? Quando a gente não tem informação, a gente acha que só aquilo ali existe. Mas aí eu falei, bom, já que eu já tô terminando, eu não dou conta de ter muito contato com o paciente. Então eu vou ver quais as áreas da enfermagem que vai me proporcionar seguir a minha profissão sem ter muito contato com o paciente, de uma vez que eu me envolvo, né? Eu me envolvia mesmo. E aí eu descobri, na época, a enfermagem do trabalho. Então eu terminei a faculdade com muito custo, porque os últimos estágios eram muito complicados. E aí eu já engatei na pós-graduação de enfermagem do trabalho. E por que eu decidi seguir? Porque eu não tinha muito aquele perfil de fazer o procedimento e pronto. E aí eu não ia ver mais a pessoa, eu não tinha aquele perfil de ser fria e calculista. E assim, eu entendo todos os profissionais que sejam assim, porque a gente tem que sobreviver e se a gente se envolver, a gente não vive, a gente leva pra casa. Só que pra mim não tava dando certo. Então, como eu não sou uma pessoa de desistir muito fácil de nada, eu fui pesquisar o que ia me trazer felicidade dentro da área de enfermagem, sem ter muito contato com o paciente, sem ser muito da assistência, né? Eu queria seguir, como eu sempre tive esse perfil de gestão, eu queria seguir mais na gestão do que ficar ali na linha de frente atendendo o paciente, que aquilo era muito doído pra mim, eu me envolvia mesmo, era muito complicado. Então, foi quando eu consegui, de fato, fazer a graduação e a pós-graduação em enfermagem do trabalho. E aí logo comecei a trabalhar, eu logo consegui um emprego num hospital grande aqui de São Paulo, como enfermeira do trabalho. E aí eu comecei minha trajetória. Tá, peraí, gente, que eu tô com instabilidade aqui de novo no YouTube. Arruma pra mim, por favor. Voltou? Beleza. Desculpa, gente. Seguinte. Aí, voltando. Eu fiz essa escolha. E aí, a enfermagem do trabalho, ela é uma profissão muito rica. Porque você consegue seguir
com outras frentes de trabalho. A maioria, eu fiz algumas especializações, eu consegui terminar a pós e em seguida eu já engatei na gestão da enfermagem e fiz um MBA em qualidade de vida. Tá oscilando, deixa pra lá. Tá, beleza. Eu não sei se vocês têm muito conhecimento sobre essa frente da enfermagem, essa especialização, mas a enfermagem do trabalho hoje ela não é só uma questão legal nas empresas, né? O SESMIT ele é um setor não é só um setor obrigatório, como muitos eles acreditam ainda. Pela quantidade, é um setor totalmente estratégico. Por que eu falo isso? Porque é um setor que contribui muito para a sustentabilidade financeira da empresa. Como assim? Quando eu percebi que eu poderia trabalhar com outras frentes, não só com a questão legal, porque eu sempre fui uma profissional que eu sempre estava procurando coisas novas para tentar me destacar na minha área de trabalho. Então, eu fui atrás de aprender a fazer programas de qualidade de vida, porque o setor de saúde ocupacional realizava muitas ações já de promoção da saúde e qualidade de vida, mas eu precisava me especializar, né? Eu precisava entender que realmente aquilo fazia parte da medicina do trabalho e era um desafio para mim interno também, né? Fazer alguma coisa diferente que realmente impactasse no bem-estar dos meus colaboradores e ao mesmo tempo eu conseguisse medir esses programas com indicadores. Por exemplo, eu conseguia fazer programas de absenteísmo, sinistralidade do convênio para diminuir mesmo a ida de pronto-socorro dos meus colaboradores para a ida de pronto-socorro, e aquilo eu conseguia medir através de indicadores e mostrar para as minhas lideranças o quanto aquilo poderia ser promissor para a saúde sustentável, para ter uma saúde mais sustentável da empresa, financeiramente falando mesmo. Aí eu pensei, né, como que eu faço para medir e apresentar esses números para as minhas lideranças? E esse foi um segundo desafio que eu tive que enfrentar, porque eu não era muito boa em números, então eu tive que procurar me capacitar para realmente fazer uma gestão de fato, né, tirar aquele estigma só de enfermeira do trabalho operacional e virar uma gestora de saúde de verdade, né, e começar a aprender a trabalhar com números, com apresentações e impactar isso de forma mais estratégica e mais tática, né. Eu tive alguns resultados, inclusive na época a gente ganhou 2 prêmios de programa de qualidade de vida pela BQV, foi muito legal. E quando eu consegui apresentar todos esses números, eu fui convidada a trabalhar numa outra empresa, numa multinacional. E aonde eu cheguei também, e eu tinha que começar tudo do zero, mas era um outro segmento do que eu estava trabalhando, porque eu estava trabalhando no hospital, então eu fui para uma multinacional no corporativo. Então eu percebi que aquilo realmente, como eu estava em ascensão na minha carreira, eu percebi que aquilo era um desafio para mim e estava na hora de eu assumir outros desafios. E aí assim eu fiz, né? Cheguei na empresa, comecei a trabalhar, comecei a desenvolver alguns programas lá. E eu comecei a desenvolver um programa que chama Comitê de Saúde. Montamos um comitê de saúde para dividir, porque o que é o comitê de saúde, gente, na verdade? Para quem trabalha dentro do corporativo, ele é muito importante. O comitê de saúde, ele faz com que a gente divide responsabilidade entre as áreas estratégicas da empresa. Então, assim, óbvio, a medicina do trabalho, a saúde ocupacional, ela é o coração para promover a saúde do colaborador, só que a gente não trabalha sozinho. Então, a gente tem que envolver alguns setores estratégicos, o marketing, o RH, o setor de compliance, de crise. Então eu desenvolvi um comitê de saúde para a gente dividir responsabilidades e não ficar tudo só no setor de saúde ocupacional.
Então vejam, eu realmente me engajava em fazer coisas diferentes na minha área de atuação, enquanto enfermeira dentro da minha área dentro da minha especialização. Eu não me considerava, pela entrega do meu trabalho, eu não me considerava uma enfermeira que simplesmente trabalhava seguindo protocolo. Não, eu sempre estava procurando inovar. E eu acho que é assim que a gente se destaca na nossa área de trabalho. Eu acho que, inclusive, esse também é um perfil de você empreender de alguma forma dentro do seu trabalho formal hoje, para você se destacar como profissional de saúde. E aí o que foi acontecendo? É óbvio, né? Que fazendo só um adendo aqui, quando você entrega muito, que quando você se destaca na sua área de trabalho, existem algumas pessoas que não estão acostumadas com um perfil, com profissionais que têm esse perfil. Então, dependendo da situação, você vai passando por diversas gestões. E tem gestor que não está acostumado a ter um colaborador com um perfil desse, né? E aí existem muitos fatores que um profissional pode se sentir desmotivado na empresa. E na minha opinião, esse é um dos principais. Com certeza é a falta de comunicação direta e clara com a sua gestão. Toda empresa ela é passível de passar por mudanças, né? Mudanças, decidirem mudar a rota, dependendo de como a empresa tá seguindo, em detrimento de motivos financeiros ou mudança de CEO, de presidente. Então, só que para mim, a falta de comunicação clara com a gestão, ela é essencial, ela é fundamental. Ainda mais na minha situação, que eu tava falando de uma multinacional, né? Então, infelizmente, ainda a gente se depara com lideranças que não estão preparados para lidar com um perfil de colaborador assim, que quer entregar realmente um trabalho de excelência e se destacar na sua área de atuação. A empresa estava passando por uma situação complicada na época, quando a gente estava desenvolvendo todo esse projeto, e eu não estava desenvolvendo sozinha. Era uma equipe muito grande, uma equipe com nutri, com psicólogo, com médico, com auxiliares de enfermagem, com fisioterapeutas. Então era um trabalho muito grande, muito bonito. E eu sempre fui muito atrevida mesmo, destemida. Eu até tinha medo, mas o medo nunca me parou, né? O medo ele me serviu para eu não ultrapassar os meus limites, não fazer nenhuma besteira. Mas o medo nunca me parou. Então, eu lutava diariamente contra mim mesma, recebendo aquele tipo de perfil, né? De resistência com relação à minha liderança, com a entrega do meu trabalho. Aí começou o meu drama, né? Que deve ser drama de muitas pessoas, que infelizmente, que após a construção de um grande projeto, não havia mais receptividade do outro lado. E a gente percebe que quando a gente não tem mais apoio, quando a gente percebe que tem uma questão pessoal ali, né? Mesmo sabendo que o projeto era muito, muito promissor, tá legal agora, muito promissor para nossa saúde financeira da empresa. Aí, gente, dali por diante foi ladeira abaixo. Eu tentava mostrar muito o quanto aquele projeto seria muito importante, que a gente ganhou o prêmio, inclusive quanto aquilo envolvia muitas partes estratégicas de setores da empresa, que teriam um olhar diferenciado para o cuidado, inclusive, do nosso colaborador. Para a empresa seria muito bom, porque a empresa teria uma pessoa especialista olhando para os números, né? Olhando para o número de sinistralidade da empresa e, consequentemente, colocando o plano em ação, né? Diminuindo custos, né? Diminuindo absenteísmo, diminuindo afastamento, diminuindo o atestado, inconsequentemente diminuindo o custo do convênio médico. E o projeto era muito bom, muito bonito. Eu gerava realmente valor para a sustentabilidade do negócio e eu tinha uma visão estratégica. E aí eu literalmente tomei um balde de água fria e aí, com toda certeza, como muitos profissionais, a gente lidar com esse tipo de frustração é complicado, porque eu já tinha
Eu já tinha disponibilizado muito tempo e recurso financeiro para fazer muitas pós, muitos cursos, e tudo do meu bolso, tudo para entregar um trabalho de excelência. Por isso que eu quis trazer aqui para vocês esse tema de como e por que eu fiz a minha transição de carreira. Porque a gente luta, né? A gente luta tanto, e quando a gente se capacita, a gente se percebe que a gente tem um know-how muito bom e assim, eu não queria sair dali e ter que passar por aquilo de novo em outra empresa. Então foi ali que começou o bichinho do empreendedorismo me picar, porque eu falei, não, eu tenho muito conhecimento. Eu preciso fazer esse conhecimento chegar em outros patamares e eu conseguir sair dessa corrida dos ratos, né? Sair desse sistema tradicional de trabalho, porque era uma coisa que eu já tinha pensado há alguns anos e eu nunca tive coragem de fazer. E depois que eu desenvolvi esse projeto e a gente realmente ganhou o prêmio, ali eu vi uma possibilidade que realmente era na verdade, um plano de negócio. Eu já estava com ele estruturado. Era só eu olhar com outros olhos, né? Mudar o meu mindset para empreender e não como CLT mais e fazer tudo, daquilo todo o meu conhecimento, um negócio de fato, para mim. Mas eu sei que isso exige da gente mudança de mindset, mudança de mentalidade. E a gente tem medo de fazer, né? A gente tem medo de sair da nossa zona de conforto, né? Só que eu tava muito insatisfeita por ter caído na armadilha da corrida dos ratos, assim, sabe? Eu tava muito insatisfeita de não ter mais reconhecimento profissional. E aí o tempo foi passando, a gente chegou na pandemia, na época, eu já tava extremamente desmotivada com tudo que tinha acontecido comigo, e e ali eu enxergava, e na pandemia eu enxergava, e outra coisa, na pandemia eu enxerguei muitas oportunidades, porque assim, qual que era o setor que mais tinha possibilidade de fazer algo inovador? Gente, era o setor de saúde, era o nosso setor, né? Era o setor de medicina do trabalho. A gente estava ali com a faca e o queijo na mão para fazer um trabalho incrível, virar referência na nossa área de atuação ali. E ali, o que a gente virou? A gente virou uma equipe, né, médico, enfermeiro, que fazia acompanhamento só de PCR. Todo aquele projeto de programa de qualidade de vida, de indicadores, diminuição de custo de sinistralidade, diminuição de absenteísmo, foi tudo por água abaixo. E aí a equipe inteira se desmotivou. Foi realmente muito triste. Então é o que eu sempre digo, a sua insatisfação, ela é sua. Você é responsável pela a sua vida e principalmente pela sua felicidade. Por mais que você tenha disponibilidade de tempo, de recurso financeiro para desenvolver um trabalho incrível, entregar de fato um trabalho de excelência, essa carga de conhecimento ninguém vai te tirar. Só que a felicidade ela é sua, então você tem que procurar reverter a situação de uma forma que fosse benefício para você, né? E eu não tenho muita vocação para vitimismo, nunca tive. Então eu comecei a pesquisar bastante, eu fiquei quieta, a gente foi, infelizmente, no automático, entregando o nosso trabalho, do mesmo jeito que a gente tinha que entregar, mas aí a gente tirou o pé do acelerador e eu comecei a pesquisar muitas possibilidades de empreender na internet. Eu fiquei quase 1 ano fazendo isso. Agora eu vou dar uma pausa aqui para reflexão, porque eu acho que é importante. Antes da gente continuar, eu quero deixar claro aqui para vocês, gente, que essa é a minha história. Eu não tô... Tá legal, pode deixar. Eu não tô fazendo nenhum tipo de juízo aqui de valor, nem determinar o que é certo e o que é errado para a vida de ninguém. Muito pelo contrário, eu decidi dividir aqui um pouquinho da minha história aqui para vocês com o objetivo de mostrar verdadeiramente os dissabores e as insatisfações que eu tive na minha profissão, no meu sistema tradicional de trabalho, na minha experiência. E eu espero do fundo do meu coração que a minha história sirva de combustível para você que provavelmente esteja enfrentando
algum problema e não aguenta mais passar por esse tipo de situação. Faça algo diferente para sua vida, nem que seja de forma paralela. Só não para. Faça. Porque eu sei que não é só eu tenho muitos colegas da enfermagem, eu tenho um grupo muito grande de enfermeiros que a gente não para de estudar, nenhum momento. E a gente ficar à mercê do sistema do sistema tradicional de trabalho e esperar reconhecimento, isso é um tiro no pé. Isso não existe mais. Principalmente agora com o mundo digital aí que tá promissor para qualquer área de atuação. Então, qualquer coisa que você pesquisar na internet, você já consegue disponibilizar de recurso para você empreender. E a sua carga de conhecimento, ela é riquíssima e dá para você monetizar. E isso eu falo um pouquinho para vocês lá no curso, lá na Masterclass eu falo. Vou abordar esses e outros assuntos relacionados. A competência profissional, a permissão para vocês entenderem que são capazes de empreender como qualquer outra pessoa. Identificar como você precisa melhorar para chegar no patamar de se sentir seguro para fazer essa transição ou para começar em qualquer situação de desafio na sua vida que você esteja passando para se destacar, tá bom? Não permita, gente, não permita que isso continue acontecendo com você. Trabalhe em silêncio, ninguém precisa saber que você tá nessa insatisfação, porque eu acho que também é uma coisa muito desagradável, por mais que você não esteja feliz na sua área de atuação hoje, todo tipo de qualquer carga de energia que você leve para o seu trabalho, você tá ali, de qualquer forma você não saiu ainda, você tá ali trabalhando, então de qualquer forma não vai ser bom, né? Você mostrar sua insatisfação, faça nos bastidores, faça sozinho, por você. E quando você tiver que fazer a sua transição de carreira igual eu fiz, simplesmente as pessoas não vão entender nada, e aí você já vai ter traçado as suas estratégias de forma profissional, né, com muito cuidado, para você ter o menos ruído possível, porque eu sei que a gente tem que trabalhar, tem que pagar conta, não é fácil para ninguém, por isso que eu falo muito a questão da estratégia, né, eu acho que a gente não tem que falar os nossos planos para ninguém, como eu fiz. Quando eu comecei a pesquisar, empreender na internet, no digital, usando a minha profissão, porque eu não queria sair da minha área de atuação, eu não falei pra ninguém. Ninguém ficou sabendo. Simplesmente ninguém ficou sabendo. Perceba quando você quer muito uma coisa, e é o que eu sempre falo. Quando a gente trabalha em silêncio e quando a gente realmente quer fazer alguma coisa, a gente faz. Né? A gente com absoluta certeza, e quando a gente coloca isso em pauta como prioridade na nossa vida, a gente consegue. Então é só uma questão de decidir e vocês traçar uma estratégia na vida de vocês para vocês começarem a empreender e fazer isso de forma estratégica. Como que eu fiz? Eu fiz de forma paralela. Eu fui estudando, fui fazendo meus cursos de mentoria, fui fazendo minhas consultorias e dali eu fui me posicionando aos poucos para eu criar conhecimento, né? Porque era um mundo novo que eu tava entrando e a gente tem que se validar porque a gente não tá acostumado com esse universo. A gente tem medo, eu tenho medo como qualquer outra pessoa. Então eu fiz de forma totalmente estratégica até eu me sentir segura. Fui guardando dinheiro. Então, quando eu falo estratégico, realmente eu procurei sanar todas as pontas para não ficar, eu não ter medo de tomar aquela minha decisão de pedir a minha demissão e seguir no empreendedorismo, tá? E aí, gente, você não depender mais do sistema tradicional, usando toda a sua bagagem de conhecimento dos anos de sua profissão que você teve até hoje, tá? Abre a sua mente e veja as infinitas possibilidades de ganhos que a gente tem aqui na internet, né? As possibilidades que pode proporcionar sem precisar você largar logo no começo o seu trabalho atual. Eu não sei se vocês... Eu acho que é muito importante vocês assistirem a live que eu fiz ontem. Eu não sei se vocês assistiram, mas eu recomendo fortemente que vocês assistam. Porque eu trouxe lá vários insights e possibilidades para você ter os seus resultados de forma rápida. Porque eu sei o quanto isso é importante quando a gente toma uma decisão de empreender e o que desmotiva muitas pessoas que estão começando é não ter os seus resultados de forma rápida. Mesmo que os resultados sejam
muito básico, muito pouquinho, mas qualquer resultado já vai fazer com que você já vai ter a sua recompensa pelo seu esforço. Você precisa estar 150% comprometido com a sua carreira. É o que eu sempre falo. A minha parte eu vou fazer aqui pra vocês. Eu vou entregar um conteúdo riquíssimo, totalmente de graça, e eu vou emitir um certificado pra vocês. Serão 3 aulas de puro conteúdo e totalmente gratuito. Lá eu vou literalmente abrir a cabeça de vocês para as infinitas possibilidades de empreender na enfermagem. Eu vou abordar possibilidades fora todas essas que eu tô abordando nas lives. No começo não, mas depois sim. Eu fiz uma mentoria que eu paguei. E eu consumi muito curso gratuito, muito mesmo. Muito curso gratuito para depois eu me sentir segura e comprar alguns cursos para ir eu percebendo que eu tava no caminho certo, tá? Mas cursos super básicos e nada caro. Então, é o que eu sempre falo, gente, questão de reclamar e ser vítima não vai levar vocês a lugar nenhum. A gente tentar procurar culpado pelas nossas insatisfações, além de não resolver o problema, não vai tornar a gente mais forte mediante as adversidades do nosso dia a dia. E se você pratica essa postura de ser dono de si, né, de resolver problema, de não ter medo das adversidades, não ter medo do novo, fica mais fácil pra você, né? Pra mim é mais fácil, porque eu não sou uma pessoa que eu tenho muito medo dos problemas que eu tô enfrentando no dia a dia. Eu quero resolver, eu recebo o problema e eu tento resolver, eu tento procurar a solução e eu não fico emocionando o problema. Então, quando eu passei por essa situação lá no meu trabalho, eu parei e refleti, tá bom, eu tô passando por isso, eu já gastei um monte fazendo MBA, gente, eu gastei quase mais de 40 mil reais na época. E eu fiquei muito triste. E esse desgosto que eu tive, essa insatisfação profissional foi o que me deu garra e vontade de falar, eu não vou mais deixar isso acontecer. Eu não vou deixar isso me derrubar, porque independentemente da idade que a gente não tem muito recurso, né? A gente não tem muito o que fazer, a gente não pode voltar para trás. Então a gente tem que usar esses obstáculos, esses dissabores, como obstáculo pra gente avançar, né? E outra, não fica dividindo que você tá insatisfeito. Faz disso uma vontade de você fazer algo diferente pra sua vida e pra sua família. Na época eu tava numa situação totalmente insustentável. Sabe quando você se vê num beco sem saída? Eu tava totalmente num beco sem saída, porque eu tava trabalhando numa empresa muito boa. Eu ganhava muito bem, os benefícios eram muito bons. E eu tava muito infeliz. E isso é muito ruim, isso é muito louco, né? Então eu falava assim, eu pesquisava coisas novas na internet e eu tinha medo de ter que começar tudo de novo. Eu não queria sair da minha área de atuação. A gente fica pensando, nossa, eu investi tanto. Eu tava muito triste. Só de pensar, só de relembrar, eu falo, gente, agora que já passou, tudo bem. Mas na época eu quase desisti de tudo, porque realmente a gente fica muito triste. Só que é aquela coisa, o que não me mata fortalece. Não me mata fortalece. Eu fiquei triste 1, 2, 3 dias, uma semana passou. E aí comecei a pesquisar coisa na internet, falei, agora eu não vou mais me abalar. Vou dançar conforme a música, vou trabalhar aqui, fria e calculista, vou entregar meu trabalho e eu vou fazer qualquer coisa pra eu sair daquela situação, que eu queria sair daquela situação. Comecei a consumir um monte de curso gratuito na internet. Em cima, eu comecei a me conectar com enfermeiras e enfermeiros que já estavam distribuindo conteúdo gratuito no YouTube, no LinkedIn, no Instagram. No Instagram onde eu achei mais coisa assim. No YouTube também, viu? Tem bastante coisa legal. Pra eu conseguir pedir minha demissão e em paralelo eu tava juntando dinheiro.
Conversei com meu marido na época, eu falei, não, eu preciso sair disso porque eu não tava feliz. Mas eu tinha que fazer de forma estratégica, porque eu tinha muita conta pra pagar. E eu trabalhava num lugar muito bom. E eu não podia, eu não tinha eu não podia me dar o luxo de virar as costas bonitinha, fofinha, linda, beijo, vou pedir minha demissão e eu vou empreender. Isso não é brincadeira, a gente tá falando da nossa vida. A gente tá falando dos nossos recursos financeiros, do filho, do escola de filho, de comida. A gente tá falando de coisas que a nosso sustento. Então, por isso que eu falo que hoje a minha missão aqui é justamente essa. Chegar num patamar de conhecimento do digital que eu tenho hoje vai fazer encurtar a vida de muitos colegas de trabalho. Muito. Eu tomei muita porrada. Eu passei por muita dificuldade, porque eu caí... Quando eu comecei a empreender, graças a Deus eu tive apoio e eu tive um fôlego financeiro, porque eu fui guardando. Mas eu caí na cilada da síndrome do impostor, gente. Sério. Eu tenho um vídeo sobre isso falando, se vocês quiserem assistir, eu acho que tá no meu canal no YouTube. E eu tava sempre esperando, e a cilada do síndrome do impostor me prejudicou muito. Porque eu tava esperando sempre ter a perfeição pra achar que eu era boa o suficiente e capaz de ensinar o que eu sabia para os meus colegas de profissão. Porque enquanto enfermeiros na área assistencial, no corporativo, a gente tem esse perfil. A gente quer ser perfeito, a gente quer fazer um procedimento perfeito. E no empreendedorismo não é diferente. Então a gente tem que mudar. Não é que a gente tem que fazer de qualquer jeito, nas coxas. Mas a gente tem que fazer e depois a gente melhora. Faz, bota pra rodar e vai melhorando aos poucos. No empreendedorismo eu percebi que era assim. Não dá, a perfeição não existe. Né? O perfeccionismo atrasou os meus resultados muito. Não que eu não sei, eu tenho o bichinho do perfeccionismo. Mas é o que eu falo para as minhas meninas, para as minhas alunas. Tenta tirar essa ansiedade de querer estar tudo perfeito para você entregar uma mentoria, para você desenvolver o seu consultório online, para você entregar uma consultoria. Gente, não tem jeito. Né? Isso me atrapalhou, consequentemente, atrapalhou os meus ganhos. Eu tive, inclusive, um momento que eu achei que eu ia desistir, que eu falei, meu Deus, será possível que eu não vou conseguir fechar minha primeira turma de mentoria? Porque eu queria fazer a entrega perfeita, maravilhosa, e não é assim. Não tem jeito, eu achava que eu precisava saber tudo, sabe? Mesmo estudando tanto, e é só no campo de batalha. Não adianta. Só você colocando a cara aqui, ó, pra bater que você vai... Sabe, se a minha primeira... Hoje, eu faço um roteiro de live pra eu lembrar tudo que eu tenho que falar. Mas hoje eu já sou uma pessoa mais tranquila e leve. Eu já não sofro pra fazer. Porque eu sei que depois dessa live vai ficar gravada aqui no feed. Muita gente vai ver. E isso é uma estratégia de mercado digital. O seu conteúdo aqui de 50 minutos acima de 1 hora, ele é entregue muito mais rápido para outras pessoas. Então você tira daqui muito conteúdo legal. Então assim, tudo isso é estratégia que eu fui aprendendo no digital, né? E ninguém te fala esse tipo de coisa. Então hoje eu já não sofro mais para fazer uma live, eu posso abrir uma live sem divulgar, como uma live, uma consultoria que eu fiz semana passada para ajudar alguns colegas Porque esse número de tempo ao vivo que eu fico aqui, o algoritmo do Instagram começa a me distribuir de forma orgânica. Eu também não sabia disso. Então as pessoas ficam muito preocupadas. Ai, mas como eu vou fazer uma live e vai ter uma pessoa me assistindo? Às vezes vai ter só... alguém da minha família me assistindo. Gente, não importa. Não, isso que eu quero que vocês entendam. Só no campo de batalha que vocês vão começar a entender esses pormenores. E por isso que eu falo dos bastidores do digital. Tem muita coisa que ninguém fala. Só quando a gente tá na linha de frente aqui, fazendo, que você vai caindo um monte de ficha e fala assim, gente, eu nunca imaginei que era isso. E eu não sabia mesmo, não tinha noção. Por que a gente faz um roteiro pra gente não lembrar e a gente costuma entregar uma live de 1 hora ou mais?
Porque o algoritmo distribui muito o seu conteúdo de forma orgânica, sem você pagar para o seu nicho. Por que você coloca hashtag? Por que você coloca palavras-chave? Por que você coloca? Porque quando você roda o feed, você não fica lá rodando o feed, você aparece pra pessoa e você não paga nada. Porque o algoritmo do Instagram entende que você tá muito tempo aqui na rede social dele e ele quer que você se mantenha aqui. E não é o número de pessoas ao vivo aqui comigo que vai fazer diferença. Quando eu coloco o dedinho aqui no X, que eu salvo essa live no feed, e aí o algoritmo me distribui. E eu só relaxei de fazer várias lives depois que eu fiquei sabendo disso. Então é o que eu falo. É muita coisa que eu ensino para as minhas alunas de bagagem, de encurtar o caminho, porque imagina, você desenvolver o seu produto, você, na verdade, decidir por qual produto você vai começar, por qual frente você vai começar, sabe? Desenvolver de fato, de forma tangível, que você consiga entregar, fazer os entregáveis, você ter o seu sistema de link de pagamento, suas páginas de venda, você ter os seus posts, começar a se desenvolver como autoridade, é muito complicado. E lá na Masterclass eu falo, em 30 dias você sai apto. A gente aborda muita coisa legal, né? Em 30 dias você sai apto para conhecer esse universo promissor que é o empreendedorismo na enfermagem. Quando as pessoas entendem que é mais fácil do que a gente imagina, porque a gente coloca muitos obstáculos no meio disso tudo. A gente acha que a gente não é capaz. Então a falta de conhecimento, a falta de informação faz a gente ter medo. Quando a gente começa a ter informação, a gente vira a chavinha. A gente vira outra... Cara, é muito louco. Eu não sei explicar. Só quando você percebe que a informação vai fazer você não ter medo desse mundo do empreendedorismo e não ter vergonha. Porque também é outra coisa. Quando a gente se expõe aqui nas redes sociais, a gente tem muita vergonha de julgamento de pessoas mais próximas, de família, de amigos, de mãe de amigo, mãe de não sei o quê. Do que as pessoas vão pensar e falar da gente? Gente, o que as pessoas vão pensar e falar da gente vai falar do mesmo jeito. A gente fazendo ou não fazendo, pelo menos a gente tá tentando. Só vão falar da gente pessoas que estão fazendo menos que a gente. Pessoas que estão fazendo mais não vão falar da gente. E outra, uma coisa que eu aprendi muito nessa trajetória de dar minha cara a tapa aqui, é que a gente não é tão importante assim. A gente acha que as pessoas falam da gente e às vezes nem falam. Às vezes as pessoas nem lembram que a gente existe. Então, de verdade, hoje, eu não preciso nem brincar e falar que eu coloco óleo de peroba na cara e vim aqui, porque eu não preciso mais. Porque eu não preciso mais de aprovação de ninguém. Eu tô trilhando a minha carreira profissional no empreendedorismo e ela tá sendo, assim, disruptiva na minha vida. Eu tô tendo bênção. E quem falar de mim por algum motivo é porque tá fazendo menos. Então eu só tenho que lamentar. Já fui chamada de um monte de coisa, de blogueirinha, de não sei o que, Cara, eu simplesmente só deleto a pessoa aqui do meu perfil e vida que segue. Nada me para. Porque eu tenho foco no meu propósito. Eu tenho muito foco no meu propósito. E quando você tem foco no seu propósito, nada te distrai. Nada te distrai. E é muito bonito que quando você começa a ter conhecimento, vou falar de novo, gente, informação liberta a gente de medo. Então tenha informações, participe da Masterclass para abrir a mente de vocês, porque é o que eu não falei da live ontem. Esse nome, empreender, ele assusta. A gente não achou nenhum sinônimo ainda pra gente usar aqui, para que a gente consiga estar mais próximo dos nossos colegas da enfermagem, para a gente se colocar num patamar de falar assim, você consegue. O mundo do empreendedorismo é para você também. Olha só por tudo que eu passei e por que eu fiz a minha transição de carreira. Isso é muito interessante, isso é muito bom. E outra questão que eu trago muito aqui para vocês conseguirem empreender,
e de que forma você vai ter tranquilidade e saúde mental para você seguir em frente é uma questão de perfil. Você tem que analisar qual é o seu perfil. Você não pode usar... Hoje eu tô trazendo aqui a minha história, né? O que eu trouxe de bagagem, a minha trajetória. Mas eu tenho um perfil. Às vezes você tem que analisar se você tem um perfil mais destemido, porque o perfil ele é individual de cada um. Se você tem medo, faz as coisas pelos bastidores, faz devagarinho. Só que traça uma meta para você não desanimar e não parar no meio do processo. Porque o seu perfil ele não pode ser um pivô para você não conseguir conquistar o seu sonho de ter a sua liberdade financeira, gente. Porque eu sei o quanto é difícil a gente trabalhar, ganhar 5, 10 mil reais e ter um fôlego financeiro e ter as liberdades que tanto falam aí do mundo digital. Que é a liberdade geográfica, que a gente pode trabalhar de onde a gente quiser. A liberdade financeira, a liberdade de tempo. Eu fiz um post hoje, eu fiz um stories hoje, de que eu tava aqui fazendo o roteiro da live, trabalhando, entregando, fazendo os últimos ajustes das aulas, das lives. E o meu filho hoje, ele acordou muito cedo e ele falou, mãe, eu quero tirar um cochilo. Eu falei, tá bom, você deita ali. E aqui eu trabalhando, às vezes ele até fala comigo, eu falo pra ele, tadinho, eu não tô dando atenção pra ele. Só que por um momento... Eu olhei, assim, tava trabalhando, a gente fica muito consumida aqui, né? E aí eu parei e falei, meu Deus, é um momento de eu agradecer a Deus. Porque hoje eu consigo fazer isso, graças a Deus. Eu consigo não vender mais a minha saúde, o meu tempo e o meu tempo por dinheiro como CLT. E eu não julgo ninguém que faça isso. E outra coisa que eu falo com muito amor no meu coração, sabe por que eu consigo seguir em frente? Porque eu tenho uma humildade muito grande. Eu não tenho problema nenhum com julgamento alheio. Se por algum motivo, algum disso aqui não der mais certo, eu simplesmente largo tudo e volto para trabalhar no CLT. Sabe por quê, gente? Porque a gente tem bagagem. A gente é profissional gabaritado. A gente sabe do que a gente fala, a gente sabe que qualquer momento que a gente procurar emprego, a gente consegue. Então você não pode ter medo, né, de empreender e se amanhã ou depois, e se não der certo, o que vão falar de mim? Não tem problema, você tentou. Você tá 100% à frente de muitas pessoas que estão na arquibancada e não estão lá na grama jogando. Entendeu? Então, eu acho que a sandalinha da humildade é tudo. Eu não tenho problema nenhum de seguir com o sonho do meu propósito, em seguir com aquilo que eu falei pra vocês. Por que que eu consegui fazer a minha transição de carreira? Porque eu fiz quietinha, de forma paralela, e eu tive foco na estratégia da minha entrega, na estratégia dos meus entregáveis, e eu tinha dentro do meu coração, isso é o mais importante de tudo, eu não tenho medo de dar errado, porque se der errado eu volto pra trás, tá tudo bem. Eu coloco meu currículo pra rodar e vou procurar emprego, e tá tudo bem. Eu não vou passar fome, porque eu sei que a gente trabalha muito, a gente estuda muito. Então, qualquer lugar que a gente bater na porta, a gente vai conseguir. Então coloquem isso na cabeça de vocês. Então vai ficar mais fácil vocês aceitarem um desafio de empreender, né? E por que muitas das minhas alunas dão certo? Porque quando eu falo que a minha missão é fazer com que vocês tenham total segurança, é porque eu sei que a prioridade maior no fim é o dinheiro. É o dinheiro e encurtar o caminho de vocês. Porque eu preciso fazer com que vocês tenham resultados rápido para vocês não deixar de procrastinar e ficar engajada para vocês seguirem em frente. E esse é o meu papel. É colocar toda a minha carga de conhecimento desses 2 anos que eu bati cabeça, que eu quebrei a cara para conseguir fazer tudo que eu faço hoje, para encurtar a vida de todo mundo. Eu ia falar aqui dos perfis, até me empolguei aqui, né? Mas enfim, se você tem um perfil mais conservador e precisar de mais tempo, é aquilo que eu acabei de falar pra vocês. Tracem
a sua transição de forma estratégica em cima do perfil que você faz. Por quê? Porque o que eu vejo muito de erro aqui no digital, que muitas vezes as pessoas cometem esse erro. Você quer modelar muitas vezes as pessoas que você está seguindo, mas às vezes o que serve para mim não serve para você. Então você tem um jeito. Às vezes você pode fazer um produto muito parecido com o meu. Você pode desenvolver, você pode me modelar, inclusive. E às vezes o seu produto, você pode ter vários insights que o seu produto vai ser muito mais robusto, muito mais legal que o meu. Só que o meu jeito de entregar é totalmente diferente do seu. Então, vai ter aluno que vai querer o seu, porque se identificou com o seu jeito de ensinar, o seu jeito de atender os seus pacientes. E vai ter gente que vai... Então, por isso que eu falo, o sol brilha pra todo mundo, porque às vezes a gente não tá só contratando um passo a passo, um método. A gente tá contratando a pessoa, aquele jeito de didática que a pessoa tem, aquela pessoa que a gente se identifica, que a gente tem mais afinidade, né? Isso também é muito importante. Porque às vezes a fulana lá tem um conteúdo muito mais rico, muito mais completo. Mas eu não gosto do jeito que ela fala, eu não gosto não sei o quê. E isso é muito comum aqui no digital. Existem concorrência de tudo. Tudo, gente. Mas a didática, o jeito que você vai entregar, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E aí, gente, eu vou falar pra vocês, fazendo tudo isso, e se vocês realizarem a transição de vocês de forma paralela, eu posso afirmar com todo cuidado aqui, pra vocês pedirem a demissão de vocês, vai ser muito rápido. Eu garanto, mesmo fazendo de forma paralela, se você se dedicar, os resultados serão muito rápidos. Por que eu falo isso? Porque o poder da internet hoje facilita muito a gente nesse processo. Principalmente se você tem um passo a passo a seguir, né? Se você tem acesso a uma estratégia e um passo a passo, o resto é consequência, não tem jeito. Eu posso garantir para vocês, né, que tudo isso de empreender e esse medo é mais crença limitante, que a gente também fala bastante lá na Masterclass e eu falo muito na minha mentoria, do que qualquer outra coisa. Essa foi, inclusive, uma questão muito complicada que eu fui tendo que quebrar na minha trajetória no empreendedorismo. Eu tinha muitas crenças limitantes, né? Quando a gente passa uma vida inteira criando... se desenvolvendo profissionalmente no sistema tradicional de trabalho, a gente tem a falsa impressão de segurança. Só que a gente esquece e a gente acaba se acostumando mesmo com esse universo, né, da CLT. A gente fica muito focado nos benefícios, no salário, e aí a gente acaba esquecendo da possibilidade que a gente pode ser mandado embora em qualquer momento. E aí a gente fica naquele círculo vicioso, né, das incertezas, e até mudar a sua mentalidade para empreender e encarar os desafios e você perceber que você é o seu chefe e se você não trabalhar o dinheiro não entra, é complicado. É uma mentalidade diária que a gente tem que trabalhar, por isso que eu falo da estratégia, né? Eu mesmo, na época quando eu fiz, depois que eu tomei a minha decisão, e eu tomei minha decisão, eu tava certa daquilo, tava tudo certo, eu já tava começando a desenvolver os meus entregáveis, eu já tinha um dinheirinho guardado, eu tava com medo, eu morria de medo, eu seguia com medo, né? E mudança de hábito a gente sabe como é complicado, a gente sabe, eu literalmente tava pisando num solo novo, eu não sabia o que ia me vir, quais os desafios que eu ia enfrentar pela frente. Então é complicado, não tem jeito. Eu não tinha o direito, eu não podia deixar o medo me parar porque eu já tinha pedido minha demissão. Então, ou eu fazia o negócio dar certo, ou eu fazia. Eu já estava decidida, eu não podia voltar para trás. Então, por que eu não podia... por que não tentar fazer algo para realizar os meus sonhos? É assim que eu pensava, entendeu? Eu tinha que fazer alguma coisa para realizar os meus sonhos e não mais o sonho dos outros. Era exatamente isso que eu estava procurando na minha vida. Os tempos mudaram, a internet está aí para mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de se reinventar, nesse mundo de possibilidades. Ontem eu trouxe, né, na live um monte de insights que a galera saiu daqui com a cabeça fervendo.
Nossa, Aline, eu nunca tinha pensado nisso. Não vou ficar repetindo aqui pra gente não chover no molhado. Mas eu trouxe um monte de possibilidade. Eu falei, gente, o céu é o limite. Eu trouxe resoluções do nosso Corém. E leis que nos dá respaldo pra gente trabalhar empreendendo. A gente antigamente tinha muito pouca opção, a gente de carreira, né? A gente pensava apenas, a gente só escolhia lá uma profissão que era mais rentável e a gente seguia em frente e não olhava pra trás, simplesmente assim. E aí, se a gente tava feliz ou não era pauta, a gente mal falava sobre isso. Né? Só que hoje a realidade mudou totalmente por completo. Existe uma infinidade aí de caminhos profissionais, inclusive possibilidade de empreender e criar novos rumos. Olha só como é promissor tudo que a gente está vivendo hoje. As startups, os aplicativos, até 10 anos atrás não existia isso. Por isso que eu falo que depois que você decide, é muito rápido você ter os seus resultados. Porque a internet proporciona isso pra gente. Né? A gente não pode ter medo de começar a fazer. Por isso que se você faz parte do nada pequeno do grupo de pessoas que perceberam que estão no lugar errado, se você está insatisfeito com no que você faz hoje, gente, a semana do empreendedorismo na enfermagem é para vocês, tá? Vocês precisam abrir a mente de vocês. Quando finalmente eu entendi que eu precisava identificar o meu cliente, para quem que eu ia vender, o meu prospecto, que é o que eu falo aqui, né, o meu cliente ideal, e parar de ficar tentando falar com todo mundo, a gente tem que fazer uma coisinha de cada vez, o meu jogo virou, tá? Não tenta abraçar o mundo, segue uma linha de raciocínio, faz uma coisa só, para você ter o conhecimento da trajetória até você vender, criar suas primeiras mentorias, seus primeiros grupos, ou desenvolver o seu consultório online. Eu não sei qual que é a frente que você quer começar a trabalhar. Mas eu fiz isso, né? Eu tive que parar e falar assim, peraí, por que eu não tô tendo resultado? Em cima de todos os cursos gratuitos que eu consumia, todos me falavam a mesma coisa. Porque quando a gente começa, a gente quer abraçar o mundo e quer falar, uou, agora eu vou ficar rico. E não é assim que é assim que funciona. A gente tem um começo, todo mundo tem um começo. Né? E se você vende uma mentoria, uma consultoria, já é uma recompensa. Você já começou. Você já saiu da média, né? Tá uma palavra hoje muito atual aqui no digital que as pessoas falam medíocres. E as pessoas elas confundem a palavra medíocre. A palavra medíocre não é porque a gente é uma pessoa... A gente tem que sair do mediano. A gente não pode ser mais pessoa medíocre, significa que a gente não é mais mediano. Então, se você tá aqui procurando fazer algo novo pra sua vida, pra você realmente fazer 2024 algo novo, sabe? Ir atrás do seu sonho de empreender, você não é mais uma pessoa medíocre, você não tá mais na média. Você já tá no campo de atuação, você já saiu ali da arquibancada, você já tá jogando bola, você já tá à frente de todo mundo. Então, assim, gente, a grande maioria não faz isso. É muito difícil, muito, muito difícil. E aí, eu comecei a ter meus primeiros resultados. Eu sempre gosto de trazer, porque eu sempre tô com pessoas novas me acompanhando. E eu acho que quando a gente volta lá atrás e traz a vulnerabilidade de todos os perrengues que a gente passou, a gente mostra que é difícil pra todo mundo. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu tô com uma carga de informação muito grande. Então, o que eu tenho de mais pesado de informação hoje? É a minha carga de saúde ocupacional, de qualidade de vida, enfim. Então, eu comecei a me posicionar para enfermeiros do trabalho, para gestores de saúde. Então, eu dava a minha cara para bater mesmo. Eu abordava, eu fazia posts no LinkedIn e falava, ó, eu faço isso, isso e isso. Né, eu jogava lá vários posts. Ah, você enfermeiro sabe fazer avaliação de diminuição de relatório de sinistralidade, de absenteísmo, sabe desenvolver programas de qualidade de vida para os seus colaboradores, você sabe fazer apresentação para o seu gestor, você sabe como... eu ia lá
eu bombardeava, eu não parava nem um minuto. Todo dia eram 3, 4, 5 até eu pegar mão, né? E foi assim que eu comecei. Eu peguei uma aluna aqui, outra ali. Aí eu fui me posicionando, fui tendo meu primeiro grupo de mentoria. E aí você fala, meu caramba, que legal, eu tô conseguindo ajudar outras pessoas. Isso é tão gostoso. Porque você fala, olha, às vezes o que a gente tá achando que é muito simples, que a gente acha que a gente não vai agregar nada, fala assim, nossa, mas será o que eu tenho pra ensinar vai realmente ajudar alguém? Vai, gente, vai, porque sempre tem alguém começando, sempre tem alguém novo se formando, sempre tem alguém caindo de paraquedas em setor que não domina, que é o setor que você domina, né? E chega uma hora que o medo vai embora. Isso é muito legal. O medo vai embora. Sabe por que o medo vai embora? Porque também você tem que, como profissional de saúde, nem eu falo das especializações. O médico, ele sabe tudo? Ele não sabe tudo, ele sabe da área dele, porque hoje a gente tem essas células, né? Essas cápsulas da gente ser especialista e não mais generalista. Então, você também pode virar para a pessoa e falar, se ela trouxe dentro da consultoria que você tá entregando, da mentoria que você tá entregando, se ela traz algum tema que você não domina, fala, olha, eu não domino, mas isso faz parte do processo, eu vou pesquisar e eu te trago no próximo encontro. Não tem problema nenhum. Eu aprendi muito com as minhas alunas. Por isso que eu falo para vocês, o medo vai embora. Quando você tá no campo de batalha, quando você começa a se posicionar de uma forma profissional, como autoridade na sua área de atuação, e você tem humildade o suficiente para falar, olha, eu tenho conhecimento nisso, naquilo, mas eu não sei tudo como qualquer outra pessoa, cara, você não faz aluno, você faz amigos, você faz colegas, faz pessoas que realmente você vai lá, ajuda, entrega alguma coisa a mais, né, e você é indicado, vira um ciclo vicioso do bem. É o que eu sempre trago aqui pra vocês. E é o que eu sempre falo pra quem tá começando. Não faça nada grandioso quando você tá começando. Não faz nada. A premissa do menos é mais, ela funciona. Começa devagarinho. Sabe, quando eu comecei, eu ajudei colegas de enfermagem a lançar atestado em sistema. E eu falava assim, gente, não é possível. Sabe, eu ajudei colegas a desenvolver relatórios, porque tinha enfermeiros que estavam lá assumia uma posição que não sabia mexer com indicadores, com planilha de Excel. Então eu percebi que o simples, você capta muito possíveis alunos com coisas simples do que com coisas grandiosas. Quando você faz uma mentoria ou uma consultoria muito robusta, você afasta, porque a pessoa vai se sentir falar, não, isso aqui não é pra mim. E quando você fala a mesma língua da pessoa, tentando ajudar ela num tema específico em cápsula mesmo, é muito legal. É muito legal porque às vezes, num simples encontro de uma consultoria de 2 horas, ali traz tantos insights e você começa a conversar com a pessoa e você tira dela outros perrengues que ela tá passando e você consegue ajudar e ela fecha outra consultoria. Eu já tive consultoria que virou mentoria de 1 ano. E nas coisas básicas, nos temas em cápsula, nos temas individuais, específicos. Então, gente, não negligencia o simples, o básico. Como não faça nada, não subestime o conhecimento de vocês. Ele pode valer ouro para outras pessoas, que as pessoas estão aqui na internet buscando uma ajuda pontual, elas não estão buscando uma pós-graduação e nem um curso ou uma mentoria de 30 horas, não estão. Não estão. Baixa um pouco a régua da expectativa, né? Se posiciona, porque a gente tem essa mania de querer entrar no digital, porque a gente vê muita coisa, infelizmente a galera vende muita coisa que é muita ostentação, e é o que eu falo para as minhas meninas, começa devagar, porque o devagar faz você chegar muito alto, faz você chegar muito longe. Então, só para finalizar, eu trouxe aqui algumas dicas para você fazer a sua transição de carreira, ou fazer ela de forma paralela, como eu fiz.
Se organize financeiramente, se você conseguir. Antes de sair do seu trabalho, é importante você fazer um planejamento financeiro. Inclusive, se você fizer isso, você não tem conhecimento de planejamento financeiro, é legal você já começar a pensar sobre isso, porque você já vai mudando a sua mentalidade para uma mentalidade de empreendedor, de empresário, de empresária. Então, começa com o seu projeto já com a sua cabecinha de organização financeira. É importante você ter uma reserva de caixa que te permita garantir alguns gastos mensais ou alguma parceria ou apoio, se você tiver apoio, né, da sua esposa, do seu marido, da sua mãe, de alguém, fala, ó, eu queria fazer um projeto. Não tenha vergonha, não tenha nada, sabe? Se você tiver alguém pra te apoiar, faça. Se não der certo, a pessoa tá ali, você fala, bom, pelo menos eu tentei. Sabe, tenha esta mentalidade e pratique a sua gestão financeira, porque você vai precisar usar isso pro resto da vida. Isso aqui não é banda voou, isso aqui é sério. Quando você empreende na enfermagem, a escalabilidade é muito rápida, é muito alta. Se você não já tiver essa mentalidade de fazer a sua gestão financeira, isso pode te prejudicar lá na frente. E não esquecer da questão da humildade. Quando você começa a ganhar um pouquinho mais, você acha que você já tá escalando e dá um tiro no pé, tá bom? Faça uma autoanálise sua, busque compreender quais são os motivos que estão te levando à mudança. É essa frustração que você tá passando igual eu tive no meu trabalho? O que tá te motivando verdadeiramente? As suas habilidades, suas competências, você tá realmente estudando, você não tá tendo reconhecimento. Isso também é legal, porque isso vai te dar um gás pra você falar assim, opa, deixa eu ver, se você quer realmente ter uma recolocação profissional, ou se você está tendo algum desencanto dentro da sua área de atuação, ou se realmente você tá consumindo conteúdos gratuitos igual esse aqui, você tá vendo que isso é muito promissor e você pode seguir carreira através disso, tá bom? Então essa autoanálise ela é muito importante. Planeje-se de carreira, a sua carreira ela é fundamental em qualquer circunstância. Antigamente, essa questão de empreender em profissionais que a gente considerava profissão operacionais, como a da enfermagem, né? A gente não tinha muito conhecimento e a gente achava que não tinha a menor possibilidade de nós, enfermeiros, estarmos à frente da nossa instituição, da nossa empresa. E pouquíssimo se falava sobre isso. E hoje não, a transição de carreira ela é muito atual e muito natural. E pelo qual muitos profissionais ainda vão passar, viu? Então, se você pegar, independente da sua modalidade, da sua área de atuação, da sua especialização, o mais importante é você não temer o processo. O mais importante é você saber que sim, vai ter várias adversidades para você, vários percalços para você, e isso só vai te levar para um patamar melhor, né? Você vai passar por processos que você nunca passou no empreendedorismo, mas, gente, é maravilhoso trabalhar pra gente, é muito bom, porque você faz pesquisa aqui, pesquisa ali, você resolve o problema e você começa a perceber que realmente você dá conta. Você é capacitado para você ter você ter a sua frente de trabalho, a sua empresa e ter uma mente empreendedora. Se você tem vontade de verdade dentro do seu coração, e você vai saber a hora certa, né? Infelizmente é uma resposta individual de cada um. Por isso que eu falo, que eu trago essas dicas aqui de você se planejar e de você fazer essa sua autoanálise e entender em que momento que você tá. Né? Isso é uma resposta individualizada, porque você está numa área específica diferente da minha. Eu trouxe aqui um pouquinho da minha trajetória e dos perrengues que eu passei para fazer a minha transição de carreira, mas isso é uma autoanálise individual. E fora a questão do perfil que a gente falou. Eu tenho um perfil mais destemido, eu não tenho muito medo, eu vou lá e faço. E eu não tenho medo de quebrar a cara, porque sabe aquela coisa da humildade? Eu não tenho medo da... Não que eu tô falando que as pessoas não tenham, mas eu acho que o medo tá muito atrelado a isso, né? A falta de informação e a falta de humildade de ter muito problema de permissão com relação ao julgamento alheio.
Eu não tenho muito esse problema. Eu simplesmente pego e faço. Porque o mundo vai passar. 2003 tá acabando. E aí, o que você fez? As pessoas falaram e você fica parado aí com medo de arriscar, se expor e desenvolver o seu projeto, empreender, fazer o seu sonho virar por medo de julgamento alheio, né? Como eu relatei lá no começo da minha trajetória, falta de reconhecimento me fez a vontade de empreender. E isso foi o que me motivou, me deu garra. Então você precisa fazer uma autoanálise para saber o que você precisa. Né? É um sonho absurdo que você quer de empreender? É o seu propósito e tá tudo bem. Hoje eu sei que é o meu propósito, né? Eu ter o autoconhecimento me ajudou a seguir em frente e a enfrentar os meus desafios. E isso fez muita diferença para mim. E parar de ouvir as pessoas. Porque as pessoas querem você bem, só que as pessoas não querem que você seja melhor que elas. Então a gente não pode ficar falando muito dos nossos projetos para as outras pessoas. Né? Guarda para você. Pensa se você está satisfeito com a vida profissional que você está hoje e o quanto pode ser promissor empreender na sua área de atuação hoje. O quanto o trabalho que você está hoje tem suprido as suas necessidades financeiras. Faz isso, faz essa análise, coloca na balança, né? Tem dado o reconhecimento que você merece, mediante toda a entrega profissional que você disponibiliza enquanto, né, um enfermeiro, que você vai lá, trabalha direitinho, com coração, com carinho, com uma entrega especial. Você está tendo o reconhecimento que você merece? Isso tudo você precisa pensar. Se você segue, né, nesse caminho de estar aqui procurando identificar esse universo novo do empreendedorismo, tente identificar o que pode estar te travando, inclusive. Né? Será que é a questão do julgamento? Será que é a questão da procrastinação? Será que é a questão de você não ter uma pessoa para te ajudar? Será que é uma questão de você não conseguir materializar os entregáveis, você não conseguir colocar na sua mente de que forma você vai começar? Porque no começo lá eu tive essas dúvidas. Muitas dúvidas, inclusive. Né? Eu falava assim, nossa, legal, como é que eu vou empreender? Mas eu não conseguia visualizar, não era tangível para mim a minha entrega, né? Então, depois que você tem um método, que você ouve uma pessoa falar o passo a passo, mostra mecanismos, gestão, ferramentas de gestão de como você consegue estruturar um passo a passo bonitinho, te dá mastigado, vai clareando. Então a informação, gente, ela é disruptiva. A informação vai sanando qualquer tipo de medo que você tem, qualquer tipo de percalço, de obstáculo. Aquilo foi me deixando mais tranquila, mais serena, com relação ao que as pessoas falavam, com relação aos meus medos, a minha vida, do que a minha vida era, do que eu estava construindo, né, do que as pessoas iam falar, né, o que você pensa pro seu futuro. De novo, vou voltar a repetir, 2023 tá acabando. A gente vai entrar em 2024 de novo, querendo fazer e aí procrastinando, chega fevereiro, aí você vive no carnaval, aí chega março, e aí você não coloca, né, o seu sonho de empreender, o seu sonho de ter as liberdades que você merece ter, né? E assim, a gente não tá prometendo nenhum milagre, a gente tá prometendo trabalho. Né? A gente tá aqui, eu tô aqui me comprometendo a entregar 150% para ajudar vocês. Vocês precisam se comprometer com o sonho de vocês, porque eu não consigo fazer a parte, né, de vocês, eu só consigo fazer a minha. E por que eu gosto de trazer essa parte de como eu fiz a minha transição? Porque a gente tem que mostrar que a gente é igual a todo mundo, que eu passei por um monte de desafio até chegar aqui. Um monte. E não é fácil, mas é possível. É aquela coisa, se alguém conseguiu, eu também consigo. Você não é pior do que ninguém. A gente não é melhor nem pior do que ninguém. Né? A gente precisa fazer esses questionamentos. É importante tomar um tempo para você olhar para você. Mesmo também para o mercado de trabalho, a área que você está inserido, está sendo promissora a sua área de trabalho, esse movimento é essencial para você conseguir seguir em frente. Caso sua decisão seja realmente realizar a sua transição de carreira, entender o seu momento profissional e o que realmente você deseja para o seu futuro, vai ser essencial para você planejar o seu caminho. Com a definição de tudo isso, o próximo passo é você planejar as etapas.
né, gente? Não sai falando pra todo mundo, pelo amor de Deus. Tem um cara que eu sigo aqui nas redes sociais que ele fala assim, cala a boca. Eu gosto de palavras duras, né? Eu acho que quem tá me acompanhando aqui, aos poucos, percebe que eu não tenho muita papa na língua. E às vezes eu não tenho muita paciência pra mimimi. Então, eu gosto de palavras duras porque eu faço a pessoa ter empoderamento profissional. E eu faço ela aceitar que a pessoa é boa. Porque eu sei que vocês são bons. E eu sei o quanto tem pessoas falando que vocês não são. Porque eu passei muito por isso. E uma coisa que eu queria morrer no sistema tradicional de trabalho era que as pessoas queriam me colocar numa caixinha. Né? Por conta daquilo que eu falei na resistência. Porque eu entregava um trabalho de qualidade, um trabalho de excelência. E toda hora vinha alguém me mostrar que eu não era tudo aquilo. Então não era uma questão que eu me achava. Gente, não era uma questão que vocês se acham. Vocês são bons. Vocês estudam, vocês trabalham. Não pode vir ninguém te colocar numa caixinha. Por isso que eu falo, faça de forma estratégica e quieta, né? Fica quieto, não fala, ai, porque eu tô agora empreendendo na enfermagem, porque eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, porque eu tenho resolução, porque eu vou fazer meu consultório online, porque eu não sei o que. Depois que você tiver os seus primeiros resultados, você começa a falar. Cala a boca, fica quieto, não fala nada, né? Se você tem um passo a passo, se você tem alguém te ajudando a desenvolver o seu projeto e você ter os seus primeiros resultados rápido, aí você fala. Porque quando a pessoa não consegue estragar o que ela não sabe. As pessoas não conseguem colocar a gente pra baixo se a gente não munir elas de informação do que a gente tá fazendo na nossa vida. Eu aprendi isso às duras penas. Às duras penas. E isso é verdade. E eu vou me colocar à disposição aqui pra vocês. Se vocês quiserem a minha ajuda nessa trajetória, ter o primeiro passo de tudo é se inscrever na Masterclass. Porque lá, já lá vocês já vão sair com a cabeça fervendo, tá? Então, se vocês não se inscreveram de novo, se inscrevam lá na Masterclass. Coloca lá, tá? O link tá na minha bio aqui do Instagram. Se você não achar, me manda um eu quero, que eu mando no direct de vocês o link direto na página de inscrição, tá? É 100% online e gratuito, com direito à apostila das 3 aulas e com certificado, tá bom? Bom, gente, nossa, eu me estendi demais aqui porque eu acho que é muito importante trazer isso tudo aqui pra vocês. Volto a repetir, não importa em que momento você tá hoje, começa devagarinho, tá? E como eu fiz, e você vai conseguir ter os seus primeiros resultados, né? Não precisa fazer nada mirabolante. O que eu quis trazer aqui pra vocês agora é pra vocês saíram daqui reflexivos, pra vocês darem um pontapé inicial na virada de chave de vocês. E se você está inseguro ou inseguro por algum motivo, pode me mandar qualquer dúvida pelo direct, que eu faço questão de responder individualmente cada um. E eu gosto de falar uma frase que eu sempre falo. Sabe quando a gente realmente muda de verdade? É quando a gente se compromete a fazer a coisa acontecer até dar certo. Pode demorar o tempo que for, se compromete com você, 100% com você, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e principalmente que vocês saiam daqui com essa virada de chave que vocês podem, vocês devem, né? Vocês têm toda a capacidade, todo o know-how de começar de qualquer forma, de qualquer frente, a empacotar o seu conhecimento e vender na internet e aproveitar a escalabilidade do digital para ter os seus primeiros resultados. E o tema da live de amanhã é muito legal, que eu vou trazer por que a enfermagem é tão desvalorizada. Não vou falar, na verdade, só porque ela é desvalorizada, porque ela é tão desvalorizada. Eu vou falar também como ser um profissional diferenciado e o que fazer para se destacar na sua área de atuação. Então, a gente se vê amanhã. Eu espero que vocês tenham gostado, se sintam todos abraçados. Então, eu espero vejo vocês amanhã, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.